Boa noite, igreja. Vocês estão bem? Vocês estão bem? Paz do Senhor. Vocês estão bem, gente? Faz assim para mim, quem está comigo. Amém? Glória a Deus. O Senhor é bom, irmão. O Senhor é bom. Abra sua Bíblia em Jonas. Abre Jonas aí, irmão. Jonas. Acho que eu passei batido de Jonas aqui, gente. Achei. Jonas. Quantos conhecem a história de Jonas, gente? Todos conhecem? Na minha época de criança, era Jonas na barriga da baleia. Pensa, depois que eu fui ver que era só um peixe grande, que não fala que é baleia, mas na minha época era Jonas na barriga da baleia. Uma das primeiras lições bíblicas que é ensinada a todos nós, que obedecer a Deus é melhor que desobedecer. Que se dobrar à vontade de Deus é melhor que não se dobrar. Porque, irmão, você pode estar fugindo do seu propósito, você pode estar fugindo daquilo que Deus chamou, mas já já Ele envia um peixe e te engole, viu? Toma muito cuidado. A história de Jonas nos ensina muito sobre isso. Eu acho que o que mais a gente está devendo a Deus, é claro que Ele é Deus, Ele é todo poderoso, Ele é soberano, mas uma coisa que nós estamos em débito com Ele, irmão, é a obediência. Pode se assentar, amém? Fique em pé, não. Uma das coisas que mais nós devemos a Deus é a obediência. Não tem jeito. O ser humano, enquanto ele existir, ele vai ter umas coisas que ele vai errar. Você vai errar demais, irmão. Você vai errar muito. E a história de Jonas, ela mostra tamanha misericórdia de Deus, não somente para com o povo de Nínive, que Jonas foi enviado para proclamar a salvação a eles, como também a misericórdia de Deus para com Jonas, que mesmo desobedecendo, Deus o impulsiona para o propósito, que mesmo desobedecendo a Deus, Deus o impulsiona para cumprir aquilo que Deus determinou. Irmão, se Deus te chamou, esquece, não foge mais. Se Deus te chamou para alguma coisa, para de fugir. Deus quer você. Todos nós temos como propósito de vida glorificar a Deus e ter prazer nele, irmão. O nosso propósito de vida é glorificar a Deus e ter prazer, irmão. Você está tendo prazer em Deus? Você está glorificando a Deus com os seus atos, com as suas atitudes? Sabe por que Jonas, se ele foi chamado para ser um profeta que anunciaria as boas novas na época ao povo de Nínive, que estava para padecer, que estava para ser consumido pela ira de Deus? É porque ele era um homem de confiança de Deus. Jonas era um homem de confiança. Jonas era um homem correto, direito, íntegro. E sim, irmão, Deus o chamou. Deus o chamou para pregar salvação a uma cidade condenada. E o grande tchan do negócio é, Rickson, como que Deus chama um homem que no meio do caminho desiste e vai para o outro lado? É possível, irmão. O nosso Deus é um Deus de recomeços. O nosso Deus é um Deus de recomeço, irmão. Sabe? Romanos vai bater na tecla. Todos pecaram, todos estão destituídos da glória de Deus. Todos se rebelaram contra Deus. Mas Ele trouxe o recomeço para a terra. E o nome do recomeço é Jesus. O único necessário, irmão, para a sua alegria. Sabe? Tem uma pequena história que eu vou contar a vocês, que eu pude ouvir um amigo meu contando, um conhecido meu, um companheiro de ministério.
Ele estava ministrando em um lugar e eu estava vendo um vídeo. Eu achei muito poderoso o que ele falou. Eis a história: tinha um homem muito rico. Ele era um colecionador de quadros. Todos comigo? Esse homem era um colecionador de quadros. E ele tinha quadros preciosíssimos. E tinha um quadro que era o quadro do filho dele. Esse único quadro, irmão, ele era valioso para o pai. Muito valioso. E aí, certa feita, o pai falou: olha, eu vou leiloar todos os meus quadros. Eu vou vender todos. Aí ele pegou todos os quadros e foi para um local. E as pessoas o conheciam naquele lugar por ser uma pessoa, um homem de coisas boas, de deter coisas boas. Até que chegou um momento, irmão, que ele começou o leilão dos quadros. E aí o primeiro quadro a ser leiloado seria o quadro do filho. E aí ele falou: olha, eu vou leiloar esse quadro. Aí as pessoal que estavam lá, os ricos e tal, da época, todo mundo, virou e falou: não, nós queremos os outros quadros. Leiloou os outros primeiros. Ele: não, vou leiloar esse aqui primeiro. Vamos lá, quem quer? O lance inicial, vou dar um exemplo, R$1. Super barato, né? Uma moedinha de R$1. E aí ninguém levantava a mão para comprar o quadro, até que um levantou e falou: eu quero, eu dou R$2. Barato assim? Quase de graça. E aí ninguém levantou a mão para pegar e aumentar na proposta daquele cara. E aí, esse pai, esse senhor, ele vira e fala: vendido para ele lá, o quadro, e está encerrada o leilão. E quem comprou o filho, quem tem o filho, vai levar todos os outros quadros. Moral da história: quem tem o filho tem tudo, irmão. Aquele que tem a Jesus tem tudo. Sabe? Eu imagino aqueles homens nessa história, eu posso figurar isso. Eu imagino aqueles homens: meu Deus, era só aceitar o filho, era só propor algo, mas aquele que era como a raiz de uma terra seca, aquele que não tinha beleza alguma, ele é o Filho de Deus. Nós não precisamos de mais nada. Jesus é o Filho, e quem tem um filho tem todos os outros quadros. Não, você não precisa comprar um quadro caro, você precisa de Jesus. Rickson, o que isso tem a ver com a história de Jonas? Essa era a mensagem ao qual Jonas foi chamado a proclamar, não com o nome Jesus, mas ele já desde o princípio era um com o Pai. Então sim, a obra de Cristo ela é feita e realizada na humanidade desde Gênesis, desde a queda. E aqui a gente se depara com um simples anunciar, irmão, anunciar a mensagem mais poderosa do mundo. Jonas falhou em anunciar. Por quê? Porque o desejo que consumia o coração dele não estava em cumprir o chamado do Senhor, não estava em cumprir o chamado de Deus, mas sim fazer o que ele bem entendia que era certo. E com Deus não é assim, irmão. Então, no capítulo 1 de Jonas, olha como começa. É a NVT. O Senhor deu esta mensagem a Jonas, filho de Amitai: apronte-se e vá para a grande cidade de Nínive. Anuncie meu julgamento contra ela, pois vi como seu povo é perverso. Ponto número 1, irmão. Deus chama Jonas para anunciar o juízo. Deus chama Jonas para anunciar a ira, anunciar a condenação. E aí Jonas se aprontou, mas foi na direção contrária. No final da história a gente entende tudo, né? Porque Jonas vai falar com Deus: Deus, eu sabia que o Senhor era misericordioso. Jonas conhecia a Deus, irmão. Ô Deus, eu sabia que o Senhor era misericordioso, sabia que o Senhor ia perdoar a cidade. E mesmo assim,
uma vitória praticamente garantida. Jonas pregaria e o povo se converteria, porque ele sabia que Deus era misericordioso e perdoaria o povo. Mas mesmo assim ele vai na direção oposta, na direção contrária. Sabe, quantos aqui já pregaram para alguém e essa pessoa rejeitou totalmente a sua pregação e continuou o estilo de vida vazio dela? Quantos já passaram por isso? Levante a mão, pode levantar, eu quero fazer um censo aqui agora, demográfico na igreja. Quantos já foram falar de Jesus para alguém e essa pessoa rejeitou totalmente a sua mensagem? Faz assim para mim, por favor. Praticamente todo mundo, né? Todo mundo passa por isso, né? E se eu te disser, vamos supor, você no lugar de Jonas, Deus falaria, olha, vai lá e anuncia o juízo. E eu vou na direção contrária, não vou lá não, porque eu sei que Deus vai perdoar. Olha a cabeça do cara. Ao invés de tentar produzir salvação, ele fica receoso em perder tempo com o povo de Nínive. E meu irmão, você é o Jonas de alguém. Você é o Jonas de alguém. Alguém precisa ouvir a sua voz. Então para de fugir, querido. Para de fugir, querida. Para. Você é o Jonas de alguém, irmão. E tem uma Nínive, uma grande cidade, esperando a sua voz. Faça isso antes que o peixe venha e te engule e te leve para lá, irmão. Deus não quer te levar em lugar nenhum com a dor, pela dor. Mas se for necessário, Ele te deixa 3 dias de molho, só para você entender que Ele é o dono do propósito. Não cabe a você definir o que você quer fazer para Deus, irmão, é Deus que define. Então Jonas se aprontou, mas foi na direção contrária, a fim de fugir do Senhor. Desceu ao porto de Jope e encontrou um navio que estava de partida para Tarsis. Comprou a passagem e embarcou para Tarsis a fim de fugir do Senhor. O Senhor, porém, enviou sobre o mar um vento forte, e caiu uma tempestade tão violenta que o navio estava prestes a se despedaçar. Com muito medo, os marinheiros clamavam os seus deuses para que o socorressem e lançavam a carga ao mar para deixar o navio mais leve. Enquanto isso, Jonas dormia profundamente no porão. Então o capitão desceu para falar com ele: como pode dormir numa situação dessa? Levante-se e ore ao seu Deus, quem sabe Ele prestará atenção em nós e poupará a nossa vida. Então a tripulação tirou sortes para ver qual deles havia ofendido os deuses e causado a terrível tempestade. Quando tiraram as sortes, elas indicaram que Jonas era o culpado. Calma aí, volta um aí. Eles tiraram, 7. Eles tiraram sortes para ver qual deles havia ofendido os deuses deles. Eu acho que esses marinheiros estavam errados também, irmão, porque quem se ofendeu foi Deus mesmo. Não foram os deuses deles. E mesmo assim Deus permite, não, eu vou mostrar quem ofendeu. Mesmo que vocês não estão fazendo isso com a intenção correta, mesmo que vocês não creem em mim, eu sei o que eu preciso fazer. Então, eu vou mostrar, mesmo que vocês estão clamando aos seus deuses, eu sou o Deus dos deuses. Eu sou o soberano. Eu vou mostrar quem é. E aí cai a sorte sobre Jonas. Verso 8. Então, porque essa terrível tempestade veio sobre nós, perguntaram: quem é você? Qual a sua profissão? De onde você vem? Qual a sua nacionalidade? Jonas respondeu: sou hebreu e adoro ao Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Os marinheiros ficaram apavorados quando ouviram isso, pois Jonas já havia lhes contado que estava fugindo do Senhor. Os marinheiros, irmão, presta atenção aqui, os marinheiros que acreditavam em outros deuses, questionam Jonas, por que você fez uma coisa dessas? Por que você está fugindo da face do Senhor, irmão? Deus usou um marinheiro que cria em Deus estranho para falar: Jonas, por que você está fazendo isso? Deus usa muita gente, irmão, que não está dentro da igreja para te impulsionar para a igreja, viu? Existe muito conselho bom daquelas pessoas que Deus pega para usar, para falar com você. E tem muita gente não dando crédito. Muita gente. E aí, tal tempestade, tal vento forte, e você não entende. Ei, você está fugindo do Senhor, irmão, para de fugir.
O vento vai continuar soprando, a tempestade vai continuar soprando. Para de fugir do Senhor, irmão. Os marinheiros ficaram apavorados, questionaram Jonas. Vamos lá, verso 11. E visto que a tempestade piorava cada vez mais, perguntaram-lhe: o que devemos fazer com você para que a tempestade se acalme? Jonas respondeu: joguem-me ao mar, e ele voltará a ficar calmo. Eu sei que essa terrível tempestade é culpa minha. Primeira parte da história inteira, irmão, se encerra aqui. Jonas foge do Senhor, mas o Senhor é tão misericordioso que apontou quem estava errado para salvar aqueles marinheiros. Até que eles lançaram sorte e descobriram que era Jonas que estava causando toda aquela terrível tempestade. E aí eles, como que num ato de socorro, eles perguntam a Jonas, o que estava fugindo. Se Jonas falasse: não, espera que Deus vai resolver o assunto, e continuasse no barco, eu tenho certeza que todos eles morreriam. Mas Deus, como que, com um ato de misericórdia, permite isso acontecer, e Jonas então vira para Deus, vira para os marinheiros e fala: olha, pode me jogar no mar. Imagina, irmão, um mar revolto, tempestade. Eu nunca fui jogado de um navio, mas eu imagino que o navio fosse até razoavelmente grande. Me joguem ao mar, que vai acabar a tempestade. Resumindo, Jonas estava literalmente abrindo mão da sua vida para salvar aqueles homens, mas não estava disposto a abrir mão da sua vida para ir pregar em Nínive. Você entende que muitas das vezes nós seremos forçados a tomar decisões, irmão, que são muito difíceis, só por estarmos fugindo do propósito de Deus para a nossa vida? Você sabia que você pode estar passando por tempestades, por momentos difíceis, por não ocupar o posto que você foi chamado para ocupar? Sabia que Jonas, tem tudo a ver, às vezes? Porque é mais fácil fugir de Deus e passar por tempestades fora, do que pregar a salvação. Ei, não deveria. Esse é um dos problemas crônicos da humanidade, irmão. A gente cada vez mais confia menos em Deus. E sabe por quê? Pastor Carlos, a Bíblia fala que no final dos tempos o amor de muitos se esfriaria, não é? Mas o amor é um fruto de quê? É um fruto do? É um fruto do? Então quem tem amor é quem tem o Espírito. O amor dos crentes, irmão, não é o amor do mundo não, porque no mundo não há amor não. No mundo jaz o maligno. É o amor dos crentes que vai esfriar. Você faz parte desse grupo de pessoas, irmão? Eu acho que não. Acho que nós todos aqui somos top. Nós somos bons. Jesus nos aperfeiçoa todos os dias. Amém? Todo mundo aqui comigo? O amor de muitos vai se esfriar. Jonas estava mais disposto a se matar do que a ir pregar salvação. Mas Deus falou: não, eu chamei ele para pregar salvação. E mesmo que ele pula no mar, ele vai boiar até o peixe pegar ele e levar ele na cidade que eu quero que ele esteja. Então nós vamos tomar muito cuidado. Nós vamos tomar muito cuidado com as nossas vontades, com os nossos desejos, com o nosso ego, com o nosso orgulho. Porque, irmão, o seu orgulho, o seu ego te impede de acessar aquilo que Deus preparou para você. O seu orgulho te impede de mergulhar nas águas e ser curado. O seu orgulho te impede de declarar salvação. De certa forma, Jonas aqui, a gente até entende, porque a gente pensa: poxa, mas Jonas devia estar mal, né? Jonas devia estar chateado, Jonas devia estar inseguro. Mas mesmo inseguro, ele foi para um caminho contrário que Deus apontou para ele, e ele passou por tempestade, irmão. Ele passou por vento forte. Ele quase levou um navio à falência total, a ser naufragado totalmente, só por causa da sua insegurança, só por causa da sua, talvez, timidez, ou do seu ego, ou da sua prepotência, ou da sua presunção. Percebe que muitos de nós fazemos isso com Deus.
Ou você acha que Deus te chamaria e não te capacitaria, irmão? Ou você acha que quando Ele decreta algo dos céus, há alguma coisa na terra que pode parar? Ou você acha que a sua insegurança ela é maior e mais alta do que o poder do Senhor de aperfeiçoamento em nós? Nós somos fracos mesmo, irmão. Mas para o diabo nós somos fortes, então nada vai parar a gente. Aos olhos do Senhor nós somos minúsculos. Mas a Bíblia fala que Ele já está debaixo dos pés do nosso Senhor. E se nós temos parte com Ele na herança, nós também estamos com os nossos pés pisando no diabo. Isso quer dizer que o pecado não tem mais domínio sobre mim. Isso quer dizer que a morte não tem mais domínio sobre mim. Isso quer dizer que a minha timidez não tem mais domínio sobre mim. Isso quer dizer que a minha insegurança não tem mais domínio sobre mim. Carregue o fruto do Espírito, irmão. Esquece. Esquece a sua fraqueza. Quando eu tinha aproximadamente 15 anos, dos meus 15 aos meus 17 anos, eu tive uma das maiores provas da minha vida, que foi o ensino médio. O ensino médio, no ensino fundamental era legal, porque eu ia apresentar trabalho na escola, eu era o menino do cartaz. Eu ficava atrás do cartaz. Eu literalmente era o cartaz. E aí no ensino médio eu falei, ixi, agora eu vou ter que apresentar, né? O ensino médio que eu fiz, irmão, tinha 2 projetos, um era o de estágio, que deveria ser apresentado a uma banca, como o TCC, e o outro era um projeto que chamava Projeto Vitrine, que a gente tinha que criar uma empresa do zero. E nos 2, Rickson teve que se virar para falar. Rickson teve que falar. Uma das maiores provas, eu falei, meu Deus, eu definitivamente não nasci para falar em público. Eu definitivamente não nasci. Cara, eu chegava aqui em cima no altar, sentava naquela bateria, me dava uma vergonha, ficava quietinho. Pegava aquele violão, tocava assim, até de cabeça baixa, parecia que estava até triste. Resumindo, a primeira vez que eu fui chamado para pregar, a minha primeira reação foi fugir. Falei, não, chama fulano, se fulano não puder, eu vou. E aí o meu grande irmão Eberton virou para mim e falou, Rickson, é tu mesmo, Vaz. É você mesmo, viu? Falei, tá, beleza. Eu não sei nem apresentar trabalho. Agora eu vou ter que pregar. Rapaz, mas primeira pregação, fiz uma folha desse tamanho, cheia de tópico. Acabou em 10 minutos o tópico. E agora, o que eu vou fazer? Resumindo, isso tem 4 anos praticamente. Eu nunca imaginei que eu estaria pregando na frente de uma igreja. Sério, nunca. Por quê? Porque eu falava para mim mesmo antes de conhecer Jesus, eu não sei falar em público. Mas depois de conhecer Jesus, eu falei assim, vou onde tu quiseres. Entendeu? Pegou? Minha timidez não me para mais, irmão. Antes de subir nesse altar, o estômago embrulha. Eu falo, não, calma aí. Para trás, irmão, nem para tomar impulso. Para frente. É Nínive. Deus mandou Nínive, vamos para Nínive. Se Deus mandar Tarsis, bora para Tarsis. Mas agora Deus está mandando Nínive, vamos para Nínive. Vamos obedecer, irmão. Tem muita gente que faz tudo quando converte. Para de fazer tudo. Para de beber, para de fumar, para de adulterar, para de prostituir, para de fazer tudo, para de xingar, mas para tanto de fazer as coisas que esquece de fazer alguma coisa. Deus chamou para agir. Deus chamou para fazer a diferença em algum lugar, irmão. As coisas ruins você para, mas Deus quer te levantar para fazer alguma coisa. E desde que a gente saiba o fundamento de todas as coisas, nós estamos tranquilos. Qual o fundamento, Rickson? Qual o nosso maior propósito de vida? Eu vou repetir para vocês: glorificar a Deus e ter prazer nele. Confissão de fé de Westminster. O propósito de todo ser humano é ter prazer em Deus e glorificá-lo. Essa é a base, esse é o fundamento. Se isso é o fundamento da nossa vida, irmão,
a gente pode estar trabalhando e falar, nossa, eu não tenho tempo de vir na igreja, mas você é a igreja onde você está. Você está trabalhando e está lá, ô glória, consegui finalizar o relatório. Quando acaba o contrato, irmão, quando eu estou redigindo algum contrato lá na empresa, eu fico tão feliz, eu falo, ô glória, ficou tão bonito. Fico olhando para o contrato, que contrato bonito. Deus me usou para fazer isso aqui, irmão, é a graça comum e a graça salvadora agindo na mesma pessoa, na mesma hora. Sabe, esteja atento aos fundamentos, querido. Esteja atento aos fundamentos do Evangelho, você nunca vai viver triste. Porque para toda a adversidade na nossa vida, no Evangelho tem a solução. Para todo problema que você passa, Jesus dá a solução. Jesus, estou cansado, Ele é a força, Ele é a nossa força. Jesus, estou precisando de um renovo, Ele é o nosso renovo. Estou triste, Ele é o nosso consolador. Não há por que fugir, irmão. Não tem porquê. As pessoas, quando estão na igreja e começam a pecar, elas começam a fugir de Deus. Isso eu acho mais engraçado. O único capaz de te perdoar é aquele de quem você está correndo. O único capaz de te restaurar e te fazer nascer de novo é aquele do qual você está correndo. Dá para acreditar nisso? Dá para acreditar na cabeça do crente? Nem o crente acredita no Deus que ele serve. Às vezes o cara que nunca nasceu de novo, nunca foi restaurado, ele chega de manhã cedo e fala, Deus, me ajuda hoje. E ele crê mais no poder de Deus que nós. Isso está errado, querido. Está igual os discípulos, andam 3 anos ao lado de Jesus, vendo milagres, ouvindo, olha, eu não sou desse mundo, eu vou voltar para lá. O que o senhor está falando, Deus? O senhor está doido? O que é isso? Como assim? Eu não sou daqui, eu vou para lá. E aí Jesus fala, o Filho do Homem vai ficar no ventre da terra 3 dias. Então, ressuscitará para a pregação de Jesus, aí chegam os discípulos perdidaços. Né? Os discípulos estão lá assim, voando. Que é Deus? Como assim? Aí Jesus morre, meu Deus, acabou a vida. Acabou tudo. Aí vai cada um para um canto, o outro volta a pescar, o outro volta a fazer outra coisa. Ai, Jesus morreu, meu Deus, acabou. Vamos ser perseguidos. Aí Jesus ressuscita, está lá os discípulos, todo mundo junto, no caminho de Emaús, Jesus conversando, vocês não sabem o que aconteceu, e os povos fugindo de Jerusalém, fica em Jerusalém, mas o povo está fugindo. Aí até que Jesus parte o pão e fala, nossa, saquei. Quando Jesus parte o pão, ele, eu te conheço. Então eles não acreditaram, eles precisaram ver Jesus partindo o pão para falar, é Ele. Eles não acreditaram na promessa, irmão. Não acreditar na promessa, não acreditar no propósito, não acreditar no chamado. Tenha certeza que se você fizer essas coisas, você vai viver uma vida muito triste. Porque Jesus é a nossa esperança, então se você não crê em Jesus, se você não crê nas promessas, se você não crê que Ele é o seu provedor, se você não crê que Ele é o seu consolador, e crer, eu não falo crer de chegar na igreja e falar eu sou crente. Não, crer é ação. Se crer é verbo, então crer exige uma ação. Da mesma forma que oração, se não tiver ação na oração, é só Tem uma frase do pastor Hernandes Dias Lopes que ele fala, orar e não fazer nada é zombar de Deus. Fazer alguma coisa sem orar é tirar a glória de Deus. É forte essa frase, né? Da mesma forma, falar que crê em Deus, e na hora de crer você não crê, você não agir conforme alguém que crê, a grande verdade, irmão, desculpa te falar, é que você não acredita em Jesus. Você não acredita em Deus. Eu já até comentei sobre isso, conceito de ateísmo cristão. Pessoas que dizem que Deus existe, mas vivem como se não existisse. Pessoas que se dizem crentes, mas na hora de demonstrar o fruto verdadeiro de um verdadeiro crente, ele some. Aí o mundo está aí procurando exemplos para seguir,
E quando ele olha para a igreja, ele vê crente desigrejado e crente sem acreditar em Cristo. Isso que acontece. Quando nós deveríamos ser a luz do mundo e sal dessa terra, ou seja, nós iluminamos o caminho e nós colocamos o gosto no caminho. Sabe, só tem como você entender que nós somos sal dessa terra e luz do mundo quando a gente está na igreja. Por quê? Porque a palavra, que é a luz, ela ilumina o caminho. E a própria palavra também coloca o tempero, porque mostra que nós não estaremos sós no caminho. E aí? O que você vai fazer, irmão? Vai continuar fugindo? Jonas foi provado. Jonas foi levado para onde ele deveria ir, de verdade. Podia chorar, podia espernear, né? Aí chega no capítulo 2. Então, de dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor, seu Deus. Nó do aperto, né, querido? Né? Deus sabe te trazer, viu? Deus sabe te trazer para a presença dele, sabe? Ele não falha, não. Ele conhece a sua própria criação, irmão. Deus conhece aqueles que Ele nomeou para dar fruto nesse mundo. Deus te conhece. Ele sabe como te trazer para pertinho. Sabe? Então, Jonas está lá na barriga do peixe. Os movimentos peristálticos do estômago do peixe estão lá. Jonas está lá sendo digerido. Até que Jonas fala: Deus, estou na enrascada que o senhor nem sabe. Jonas, o que aconteceu? Oh Deus, o senhor falou para ir para a esquerda, eu fui para a direita. Mas Jonas, você tem certeza que eu falei vai para a esquerda? Tenho. Então por que você foi para a direita? Jonas, por que você está fugindo de Deus? Se continuar fugindo, irmão, Deus vai te pegar, viu? Vou fazer oração, Deus, quem está fugindo do Senhor, pega eles, em nome de Jesus, pega, nem que o Senhor bota dentro de uma barriga de um peixe, para fazer eles orar de novo, mas traz de volta, Deus. Capítulo 2, Jonas orou, aí vem, em minha angústia, ele fez até salmo aqui, tá? É uma oração em forma de salmo do profeta. Em minha angústia, clamei ao Senhor e Ele me respondeu. Gritei da terra dos mortos e Tu me ouviste. Nas profundezas do oceano me lançastes e afundei até o coração do mar. As águas me envolveram, fui encoberto por Tuas tempestuosas ondas. Então eu disse: Tu me expulsastes de Tua presença e, no entanto, olharei de novo para o Teu santo templo. Afundei debaixo das ondas e as águas se fecharam sobre mim. Algas marinhas se enrolaram em minha cabeça, afundei até os alicerces dos montes. Fiquei preso na terra cujas portas se fecharam para sempre. Mas Tu, ó Senhor, Tu me resgataste. Mas Tu, ó Senhor meu Deus, me resgataste da morte. Quando minha vida se esvaía, me lembrei do Senhor. E minha oração subiu a Ti em Teu santo templo. Os que adoram falsos deuses dão as costas para as misericórdias de Deus. Eu, porém, oferecerei sacrifícios a Ti com cânticos de gratidão. E cumprirei todos os meus votos, pois somente do Senhor vem o livramento. Converteu o infusado? Converteu. Precisou estar na barriga de um peixe? Precisou. Tem gente, irmão, que é só na força, viu? Tem gente que é só passando um aperto. Mas fica tranquilo, que Deus te bota para passar uns apavoros, para você entender que é Ele que manda. E olha que incrível, nesse processo, Jonas entendeu. Não há ninguém que não é digno de ouvir falar de Jesus.
Não há ninguém que esteja perdido demais. Não há ninguém que esteja muito fundo e triste. Não há ninguém que esteja totalmente desviado, que o Senhor não vai lá e busca de volta. Não há ninguém, irmão, que merece mais ouvir falar das boas novas do que o outro. Não há ninguém digno. Deus mostra, nessa oração de Jonas, ele fala: eu fui aos mais profundos abismos, eu fiquei preso na terra, as portas se fecharam para sempre. Afundei até os alicerces dos montes. Ou seja, ele estava muito longe do monte, que é o local da oração a Deus. Fiquei preso na terra, as portas se fecharam para sempre. Mas tu, ó Senhor meu Deus, me resgataste da morte. Aí Deus mostra para Jonas: ô Jonas, é isso aí que eu quero que você anuncie para eles. É isso aí. Anuncie o meu juízo, mas mostre a eles que eu sou capaz de resgatar até o mais vil pecador. Mostra para eles, Jonas, que eu não tenho preferidos. A minha preferência é que todos sejam salvos. Mas Deus, nem todos serão salvos, a própria Bíblia diz. Mas isso não quer dizer que você tem que parar de lutar, irmão. Isso não quer dizer que você tem o direito de desistir das pessoas. Você não tem esse direito. Sabe por quê? Porque nós só temos direitos que o nosso Deus nos concedeu. Ele não te mandou desistir das pessoas. Ele te mandou pregar, anunciar, ide, a grande comissão. Vão por todo mundo, preguem o evangelho, espalhem a palavra. Se ele não desistiu, irmão, quem é você para desistir? Nós precisamos nos lembrar disso. Jonas passa praticamente pela experiência de Nínive. Só que Jonas estava num peixe, na barriga de um peixe. Nínive estava em suas práticas erradas. Mas aquele que foge do propósito de Deus e o que peca, não tem diferença nenhuma, porque ambos estão desobedecendo a Deus. Ambos estão, irmão, como Jonas descreve aqui nessa oração de Salmo. Em minha angústia, clamei ao Senhor, estava nas profundezas do abismo, as portas se fecharam para mim, tudo deu errado, mas Tu, ó Senhor, me resgatou da morte. Tu, Senhor, me resgatou. A minha oração subiu a Ti em Teu santo templo. Os que adoram falsos deuses viraram as costas para Ti, mas eu vou oferecer sacrifícios com cânticos de gratidão, porque somente do Senhor vem o livramento. Jonas entendeu a mensagem. Jonas reconheceu onde ele estava, irmão. E naquele presente momento, Jonas estava no mesmo lugar que a cidade de Nínive estava. No fundo do oceano, preso, amarrado, fechado, sem possibilidade de vida. E Deus resgatou Jonas. Por que não resgatar Nínive? Deus te resgatou, irmão. Por que não resgatar o Brasil? Deus te resgatou, por que não resgatar Teoflotone? Por que a gente desiste tão fácil das coisas? Nós que detemos em nosso poder, em nossa vida o poder do Senhor. Nós que detemos em nosso coração as palavras de vida eterna, capazes de transformar corações duros em corações de carne. Por que nós desistimos tão fácil? Está muito mais ligado a eu não acredito na mensagem da cruz do que a sua fraqueza de anunciar. Nós precisamos acreditar mais no Evangelho, irmão. Lembre-se, por favor, guarda isso na sua cabeça, irmão. Só tem amor àqueles que nasceram de novo. Só tem amor àqueles que detêm o fruto do Espírito. Então, quando a Bíblia fala sobre o amor de muitos esfriar, irmão, ele não está falando de não convertido, ele está falando de convertidos. Eles estão falando de pessoas que já receberam o fruto do amor, mas não estão exercendo.
Então está na hora de nós acordarmos. Como é? Acordarmos. Como é? Está na hora da gente acordar, irmão. O gigante despertou. Vamos lá. Cadê a igreja que luta? Cadê a igreja que jejua? Cadê a igreja que ora? Cadê a igreja que chora? O avivamento vai vir, irmão, à medida que nós nos dobramos. O avivamento vai vir à medida que nós nos entregamos, à medida que nós morremos para a nossa vontade e vivemos para a vontade de Deus. O avivamento vem, a salvação vem. Está na hora da gente parar de viver para nós mesmos, deixar Cristo viver em nós. Nós éramos Jonas, recebemos a mensagem, fugimos. A mensagem era: não coma do fruto, não peques. Aí o homem decidiu pecar. E aí ele foi para as mais baixas profundezas por causa da sua desobediência. Até que Deus foi lá e resgatou. Por isso, irmão, que antes de você vir até Deus, Deus veio até nós. Antes de você se entregar para Jesus, Jesus havia se entregado por você. Eu fui lá e eu me entreguei para Deus, só eu, porque eu quis, não é não, irmão? Viu? Eu me converti porque eu cansei dessa vida. Você pode ter cansado, irmão, mas quem te converteu foi Deus. Porque se Ele não tivesse vindo nessa terra, você estava lascado, todo mundo. A gente estava igual está escrito aqui, afundado. Mas Ele nos salvou, e aí, o que nós vamos fazer a respeito? Jesus nos salvou. Ele nos deu uma nova vida, nos deu uma nova história, nos deu um novo caminho para seguir. Nós não podemos insistir em ir para Tarsis, irmão, nós precisamos ir para Nínive. Nós precisamos estar nos lugares onde Deus precisa exercer a sua salvação, assim como Ele exerceu em sua vida. Nós éramos Jonas, já fomos resgatados, e agora? Qual a nossa atitude diante de Nínive? Qual a nossa atitude diante de Teoflotone? Vamos lá. Capítulo 3. Não, desculpa. Verso 10. Após Jonas clamar e confiar em Deus, o que aconteceu? O Senhor ordenou que o peixe vomitasse Jonas na praia. Qual praia? De Nínive, né? Então aqui já passou o processo da desobediência, né? Deus puxou Jonas com força, mas Jonas entendeu. Depois disso, o Senhor falou com Jonas pela segunda vez: apronte-se e vá à grande cidade de Nínive e transmita a mensagem que eu lhe dei. Dessa vez, Jonas obedeceu. Oh, glória! A ordem do Senhor. E foi a Nínive, uma cidade tão grande que eram necessários 3 dias para percorrê-la inteira. Meu Deus do céu, era São Paulo isso aqui. São Paulo do Oriente Médio. Rapaz, 3 dias para percorrer ela toda. Só que ele não está falando se é de jegue ou se é de a pé, né? Vamos entender que é grande. Dessa vez, eu imagino, uma cidade que demora 3 dias para percorrer. Eu acho que Jonas estava com preguiça, irmão, de pregar, porque para pregar para uma cidade grande dessa, já pensou? E já pensou também, irmão, um tanto de gente que ia ser consumida? No dia que Jonas entrou na cidade, proclamou às multidões: daqui a 40 dias Nínive será destruída. Os habitantes de Nínive creram em Deus e, desde o mais importante até o mais humilde, declararam um jejum e se vestiram de pano de saco. Meu Deus, não é possível. Verso 4, joga o verso 4. Isso sempre me impressiona quando eu leio. Jonas chegou, vamos supor, vocês são Nínive, eu sou Jonas. Daqui a 40 dias, Nínive será, Teoflotone vai ser destruída. Aí no próximo versículo, os habitantes de Teoflotone creram em Deus. Fim. E aí do mais importante até o mais humilde, declararam um jejum e se vestiram de pano de saco, na mesma hora. Aí quando o rei de Nínive ouviu o que Jonas dizia, olha bem,
desceu do trono, tirou suas vestes reais, vestiu-se de pano de saco e sentou sobre um monte de cinza. Irmão, por causa da mensagem que Jonas anunciou, um rei desceu do trono, tirou as suas vestes, vestiu o pano de saco, como os seus súditos, como aqueles humildes, como aqueles mais pobres, sentou-se sobre um monte de cinzas, se humilhou totalmente. Um rei se despiu da glória para se humilhar. Tudo isso porque um homem chegou e anunciou que a Nínive seria destruída. Quando eu falei que Deus sabe puxar pelo pé, é isso aí que eu estou falando. Deus sabe. Igual ele puxou Jonas, ele puxou todo mundo de Nínive. Puxou. Então o rei e seus nobres enviaram este decreto a toda a cidade: ninguém, nem mesmo os animais de seu gado e de seus rebanhos, poderá comer ou beber alguma coisa. Tanto as pessoas como os animais devem cobrir de pano de saco, e todos devem orar fervorosamente ao Senhor. Devem deixar seus maus caminhos e toda a sua violência. Agora eu entendi. Foi mal. Volta lá, 9. Amém. Quem sabe Deus voltará atrás, conterá sua ira ardente e não nos destruirá. Agora eu entendi o plano de Deus. Não era porque Jonas estava preguiçoso, não, irmão. Jonas chegou e anunciou para uma multidão, e aí o rei ouviu e mandou espalhar para a cidade toda. Então foi assim que foi mais fácil. Não precisou andar ela toda, 3 dias andando, pregando. Foi só um anúncio só e pá. Tá. Os ninivitas tomaram uma atitude sem saber o que eles iriam receber. Oh, meu Deus. Os ninivitas tomaram atitude sem saber o que eles receberiam. Bota no 3:9 lá, Mimi. O rei, proclamando ao seu povo, fala assim, ó, façam isso, jejuem, orem, não comam nada, façam jejum. Aí, quem sabe, Deus voltará atrás. Quem sabe? Os ninivitas se entregaram totalmente ao Senhor, sem saber se receberiam algo em troca. E tem muita gente dentro da igreja barganhando com Deus. Os ninivitas não fizeram isso. Tem muita gente jejuando aí, irmão, para ganhar carro, para ganhar emprego. Seu jejum é para te aproximar de Deus. Jejum não é moeda de troca, não. Seu jejum é para fortalecer o seu espírito e o seu relacionamento com o Senhor. Não é para você pedir um emprego novo, não. Não é para você pedir um carro novo. É para se humilhar. O jejum é para você se entregar, para você cumprir. O jejum e a oração, eles caminham juntos. Então o jejum é para fortalecer ainda mais a oração. Mas é para fortalecer sua comunhão com Deus, irmão. Não é para você barganhar, não. Para de barganhar com Deus, irmão. Deus quer seu coração, só dá Ele logo. Dá seu coração para Deus. Você nunca mais vai achar que jejum é para barganha. Jejum é para relacionamento. Jejum é a nossa confiança em Deus. É perdoar o próximo. E não moeda de troca. Porque aquilo que Deus tem é muito precioso para valer alguma coisa, irmão. Nem todo o dinheiro do mundo, nem todo jejum do mundo, você vai ficar 200 dias sem comer, você pode ficar 1 ano sem comer, irmão. Deus não é comprável. Porque o que Ele dá de graça. Mas Ele dá para aqueles que têm aliança. O jejum é a prova que você confia. A oração ainda mais. Esses homens ninivitas, eles não fizeram um jejum para Deus. Ah, não, nós vamos fazer aqui, né? Jejum, e aí eu tenho certeza, Deus vai livrar a gente, mas fica tranquilo. Deus só quer isso mesmo, Deus só quer um jejumzinho, uma oraçãozinha uma vez por semana, só isso. Fazer, nem os animais vão comer. Tira a comida de todo mundo. Deus vai gostar, vocês vão ver, não, aí é só ficar de boa. Ele não sabia o que ele ia receber, não. Não sabia. E aí, você tinha coragem, irmão?
A gente tem a Bíblia inteira indicando o caminho. A gente tem a Bíblia inteira indicando a salvação em Cristo, e muitos ainda assim tentam barganhar com Deus. Nós temos uma Bíblia inteira, irmão, esses homens não conheciam, mas eles falavam: olha, nós não queremos ser consumidos, nós vamos nos entregar por completo, e aí, se Deus quiser, se Ele aprover, se Ele decretar dos céus, Ele voltará atrás na palavra e não nos destruirá. Mas não. O crente do século 21, ele é diferente. O crente do século 21 quer as coisas demais. É o crente materialista. Só se motiva quando tem algo em troca. A geração carente, que só dá uma resposta quando recebe algo. Ah, eu recebi uma bênção incrível, eu consegui um emprego. Aí você vem para a igreja, está feliz, tal, beleza. Aí na hora da prova, na hora da tempestade, na hora da chuva forte, você não busca. Por quê? Porque está tranquilo, deixa quieto. Deus não vai me ouvir, não. Não, deixa quieto, Deus não está me dando nada, para que eu vou dar meu tempo para Ele? Ah, Rickson, eu não falo isso. Mas suas atitudes falam. Você não precisa abrir sua boca para falar aquilo que está no seu coração, não, irmão. Só basta olhar seus atos, basta olhar os seus frutos. Os frutos acusam a árvore. E aí, qual o seu fruto? A gente precisa começar a dar fruto bom. A gente não pode mais barganhar com Deus, irmão. Chega. Chega. Deus quer o seu coração, Ele não quer o seu dinheiro. Ele quer o seu coração. Qual que é a diferença de um crente que jejua 200 dias para ganhar algo de Deus e daquele que entrega o seu coração no leito de morte? O que está no leito da morte entendeu que Deus requer somente o coração. Eu não jejuo para ganhar algo de Deus. Eu não oro para ganhar algo de Deus. Eu jejuo e oro porque eu já ganhei. Eu jejuo e oro porque Deus me resgatou da morte. Não é para ganhar, é porque eu já ganhei. Eu já tenho tudo que eu preciso. Eu já tenho um filho. Eu já tenho um quadro. Todas as coisas me foram acrescentadas porque eu aceitei o filho. Tudo já me foi dado, tudo já me foi concedido. A única coisa que nós precisávamos era de vida, e Deus te deu. Você não precisa de mais nada, irmão. O que você tem é para sua alegria, sim. Ter as coisas traz alegria? Traz, lógico que traz. Andar de carro novo é bom demais. Mas se tiver carro novo, amém. Se não tiver, amém. Se a porta estiver aberta, amém. Se não tiver, amém. Sei em quem tenho crido, e sei que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais por mim. Ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, todavia eu vou me alegrar. Deus ordena, alegrem-se. Entendam. Vamos seguir para a gente finalizar. Quando Deus viu o que fizeram e como deixaram seus maus caminhos, voltou atrás e não os destruiu como havia ameaçado. Salvação. Ô glória, Nínive foi salva. Aí, vamos lá. Tem condição não, né? Gente, João, joga lá, que o povo de casa tem que ler isso também. Samuel, corta para 2. Isso tudo deixou Jonas aborrecido e muito irado. Ah, não. Você está brincando comigo, Jonas. Aquilo que a gente luta a vida toda para Deus converter nosso familiar que não é crente. Aquilo que a gente luta, Deus me usa para as nações. Deixa eu ser uma voz ativa. Jonas se aborrece. Porque a cidade foi salva. Meu Deus. Vamos lá. Então orou ao Senhor: antes de eu sair de casa, não foi isso que eu disse que tu farias, ó Senhor? Por esse motivo fugi para Tarsis. Sabia que és Deus misericordioso, compassivo, lento para se irar,
e cheio de amor. Estás pronto a voltar atrás e não trazer calamidade. Agora tira a minha vida, Senhor, para mim é melhor morrer do que viver desse modo. Que modo doido? Esse está doido. Não tem condição não. O Senhor respondeu: você acha certo ficar tão irado assim? Então Jonas foi até um lugar a leste de Nínive, construiu um abrigo para sentar-se à sua sombra, enquanto esperava para ver o que aconteceria com a cidade. Ficou gorando ainda. Oh, cai fogo, destrói. Meu Deus. Gente, não tem condição. O pessoal fica assistindo filme de comédia para rir. Quando eu pego essa parte na Bíblia, eu falo: não é possível, eu estou gargalhado de verdade, porque é muito engraçado. Não tem condição. Aquilo que a gente luta, para você ver como é que era a cabeça do cara. Aquilo que a gente luta todo dia, irmão, para salvar o nosso próximo. Vocês mesmo levantaram a mão. Muitos já rejeitaram a palavra que vocês liberaram. Poxa, se eu pregar e as pessoas aceitarem Jesus, eu vou ficar felizão. Vou ficar muito alegre. O cara ficou triste, com raiva. Aí Jonas foi lá, lugar a leste de Nínive, né? Construiu um abrigo para sentar-se à sombra enquanto esperava para ver o que aconteceria, né? Ficou de tocaia lá. Aí o Senhor fez crescer ali uma planta que logo espalhou suas folhas grandes sobre a cabeça de Jonas e o protegeu do sol. Isso aliviou o desconforto de Jonas e ele ficou muito grato pela planta. Ele ficou mais grato pela planta do que pela salvação de uma cidade inteira. No dia seguinte, porém, ao amanhecer, Deus mandou uma lagarta, ela comeu o talo da planta que secou. Quando o calor do sol se intensificou, Deus mandou um vento leste bem quente soprar sobre Jonas. O sol bateu em sua cabeça até ele sentir-se tão fraco que desejou morrer de novo. Para mim é melhor morrer do que viver desse modo, disse ele. Deus perguntou a Jonas: você acha certo ficar tão irado por causa da planta? Jonas respondeu: sim, acho certo ficar tão irado a ponto de querer morrer. Esse cara estava com um problema muito sério na cabeça dele. Ele não estava normal não. Então o Senhor disse: você tem compaixão de uma planta, embora não tenha feito coisa alguma para que ela crescesse, ela depressa apareceu e depressa murchou. Nínive, porém, tem mais de 120 mil pessoas, irmão. Teoflotone, em sua região, tem 160 mil. Acho que são 140 mil na região urbana e 20 mil na região rural, né, os arredores de Teoflotone, os municípios vizinhos. Tinha um pouquinho menos. Né, também o censo demográfico lá na época era diferente. Né? Mas tá bom. Nínive tem mais de 120 mil pessoas, vamos supor, do tamanho de Teoflotone. Pensa um tanto de gente tem Teoflotone, irmão. Pensa. Teoflotone, de uns anos para cá, teve que parar estacionamento na Getúlio Vargas à direita, ou na esquerda, porque não estava comportando o tanto de carro que estava passando. Olha como é que cresceu. Então vamos supor, uma Teoflotone sendo salva. Todo mundo. Até o rei. Vamos supor que Teoflotone tem um rei. O rei se entrega. Aí Nínive tem mais de 120 mil pessoas que não sabem decidir entre o certo e o errado, ou seja, são ignorantes da palavra, sem falar muitos animais. Acaso não devo ter compaixão dessa grande cidade? Enfim. Deus deu uma aula aqui e Jonas não teve nem direito de resposta. Foi a tréplica de Deus aqui, sem direito de resposta. O que nós aprendemos com isso, irmão? Muitas coisas dá para tirar dessa história, não dá? Dá para aprender muita coisa. Mas uma das coisas que mais me marca na história de Jonas é saber que um dia eu fui Jonas, que foi resgatado da barriga do grande peixe. Um dia eu fui Jonas que fui restaurado, que estava na morte, que estava preso. E Deus agiu de misericórdia para comigo. Deus se entregou por mim. Deus, o Criador dos céus e da terra, Ele se entregou por nós. Eu não tenho o direito de não me entregar pelo meu próximo. Em primeiro lugar, o primeiro mandamento que Jesus deixa para nós, resumindo
os 10 mandamentos, porque, salvo engano, os 6 primeiros tem a ver com o nosso relacionamento com o próximo, e os 4 últimos têm a ver com o nosso relacionamento com Deus. Não matarás, não roubarás, não dirás falso testemunho, né? E mais outros 3 ali, que tem a ver com o nosso relacionamento para com Deus, e os 4 últimos mandamentos tem a ver com o nosso relacionamento para com o Senhor. Aí Jesus resume a lei: ame a Deus sobre todas as coisas, ame o seu próximo como você se ama. Não é possível que, amando a Deus, eu não ame o meu próximo. E não é possível que, amando o meu próximo, eu previamente não tenha amado a Deus. Então as duas coisas andam juntas. Não tem como dizer que é crente se não ama o próximo. E não tem como dizer que é crente se não ama a Deus. Tudo mudou, mas tudo permaneceu da mesma forma. A lei foi extinguida, entrou a nova aliança, mas ainda assim a nova aliança é a antiga aliança resumida: ame a Deus e ame ao próximo. Eu não posso me dar o luxo de desistir do meu irmão. Tem muita gente precisando da sua voz, muita, não só dentro da igreja. E saiba que uma das maiores pregações que você faz ao seu próximo, sabe qual que é? É o seu testemunho. Nós estamos rodeados por uma grande nuvem de testemunhas. E também a Bíblia vai garantir em outro ponto que a criação, as pessoas esperam, aguardam ansiosamente pela manifestação dos filhos de Deus. Então existe uma Nínive que não sabe definir o que é certo e o que é errado, esperando a sua voz como um servo fiel do Senhor se levantar. Existe uma Nínive te esperando, irmão, e você é o Jonas dela. O que você vai fazer a respeito? Quando eu falei, parem de fugir, parem de correr contrário ao propósito. Para de achar que a sua timidez, irmão, é maior que o poder de Deus. Para de achar que a sua insegurança é maior do que o aperfeiçoamento que Deus faz em seus filhos. Para de achar que os seus erros comuns do dia a dia te atrapalham e te jogam para baixo, de forma que você desiste até de vir na igreja. Saiba que aqui tem um Deus que te perdoa. Saiba que aqui tem um Deus que não está com suas mãos, como é que fala? Fechadas, encolhidas. Aqui existe um Deus que está com suas mãos estendidas. Deus não está afim de saber mais do seu passado, Ele sabe o que aconteceu lá. Mas hoje, irmão, você tem uma oportunidade de refletir sobre o seu passado e definir se é isso que você quer para o seu futuro. Você nesse cenário pode ser Jonas, ou você nesse cenário pode ser Nínive, não importa. Jonas e Nínive, o profeta e a cidade que deveria ser destruída pelo pecado, ambos desobedeceram. Nínive não entendeu inicialmente o que tinha acontecido, mas Jonas, por conhecer o Senhor, entendeu: eu fui resgatado da morte. E Deus chega no final e fala: tenha misericórdia desse povo, Jonas, porque eles não sabem definir nem o que é certo e nem o que é errado. Tenha misericórdia. A gente, quando converte, tende a ser muito ignorante com as pessoas. Eu, particularmente, sim, também. Nunca ouvi palavra, sei lá o quê. Vai para o inferno. Eu nunca vi Jesus falar, vai para o inferno. Sabe o que eu ouvi Jesus falar, irmão? Vai, não peques mais. Eu nunca vi Jesus condenar alguém ao inferno. O endemoniado lá, que veio aos pés do Senhor, e Jesus conversa com ele e fala: legião, sai deles. E a legião pede para ir para os porcos. Aquele homem era como um indigente, até que chegou Jesus. A mulher adúltera foi pega no ato do adultério, crime que deveria ser sentenciado com a morte. Qual a sentença do crime? Hoje em dia, às vezes,
para uma coisa ou para outra, sei lá, é 3 anos de reclusão na cadeia, 5 anos, 8 anos. Não, o adultério era um crime que deveria ser julgado com a morte. Aquela mulher deveria ter sido morta, conforme a lei dos homens. Mas o Senhor mais uma vez mostra que a lei dos homens, a lei da religião, não supera a sua mão estendida. Aqueles que estão dispostos a se entregar para Jesus, irmão, precisam conhecer. E olha que mais legal, os acusadores daquela mulher, levaram ela para o seu destino, irmão. Eu imagino que aquela mulher deveria estar fugindo de Jesus. Imagino que ela não queria papo com Jesus. Até que ela é pega no pecado e aquilo vai matá-la. Assim como Jonas foi pego, descoberto na desobediência, caiu, foi jogado no mar, e o peixe o engoliu e aquilo mataria ele. Até que ele orou a Deus. E essa mulher, até que ela chegou aos pés de Jesus. E ela não precisou dizer nenhuma palavra. Ela só ficou em silêncio. Porque onde a misericórdia, o amor e a graça do Senhor operam, irmão, não são necessárias palavras. Os acusadores dessa mulher, onde estão eles? Eu não sei nem o nome deles. Não sei nem a história deles, mas dessa mulher eu sei. Dessa mulher eu sei. Ela foi perdoada. Rick, você está falando para eu pecar? Não, irmão, estou falando para você correr para os pés de Jesus. Não me entende mal, não. Porque a ordenança de Jesus para essa mulher foi: vá, não peques mais. Não peques mais. Assim como que com Jonas. Jonas, vai lá e anuncia de novo. Jonas anuncia, ficou triste, mas Deus fala: olha, tenha misericórdia dessa cidade. Porque eles não conhecem ensinamento. Jonas aprendeu a obedecer, aquela mulher aprendeu a não pecar. Ambos foram alcançados pelo amor de Deus. E Deus quer te proteger, irmão. As leis contra o pecado são para te proteger. Não é para te punir. Tudo que Deus faz, Ele quer seu bem. Se a gente começar a encarar as coisas dessa forma, vai ficar muito mais fácil viver, irmão. Por que Deus restringe a relação sexual entre o homem e a mulher ao casamento? Porque Ele sabe que na relação sexual ocorre tanta coisa, ocorre tanto vínculo sentimental, emocional. Deus sabe disso. Por isso que Ele define: não, é no casamento. Fora está errado. São os fornicadores, eles não herdarão o reino. Mas Deus estabelece a relação sexual entre o esposo e a esposa. Por quê? Porque Ele sabe que aquilo é bom para o esposo e a esposa, mas sabe que fora do casamento pode criar coisas que não são desejadas. Entende? Deus quer proteger a gente. Se Deus manda a gente não julgar o irmão, Ele também está nos protegendo. Por quê? Porque a Bíblia fala que na mesma medida que nós julgarmos, nós seremos julgados. Então Deus está te protegendo de novo. Foi só 2 exemplos que eu quis dar, mas eu acho que ilustra bem o meu ponto. Deus quer o seu melhor. Deus quer ver você feliz. Deus quer te ver sorrindo. Deus não quer ver você triste. E ainda que o choro dure a noite inteira, a alegria vai vir no amanhecer. Ainda que a sua carne gema de dor, ainda que falte forças, mas mesmo assim você segura e você chora: meu Deus, me ajuda. A alegria vai vir pela manhã, irmão. Promessa. Promessa. Deus não falha em suas promessas. Ele não vai falhar com você. Você pode repetir isso comigo? Deus não vai falar comigo, não vai falhar comigo. Pode repetir, irmão. Fala: Deus não vai falhar comigo. Isso aí, falou mais bonito ainda: falhará. Deus não falhará comigo. Pode repetir. Amém. Você crê nisso de verdade? Crê mesmo? Crê aí, faz assim para mim então. Faz assim, ó. Quem crê aí de verdade? Amém. Isso aí, galera. Show.
Fico feliz que você tenha entendido a lógica de seguir Jesus. Amém. Fica de pé um momento no seu lugar, irmão.